O sol de Lisboa, generoso e dourado, beijava os telhados de Alfama, escorrendo pelas ruelas como mel. No coração do bairro, no muro que antes ostentava apenas o cinzento do abandono, Lia Ferreira, 28 anos, de uma vivacidade contida, dava os últimos retoques no seu painel de azulejos. Alma de Alfama, chamara-lhe. Eram meses de trabalho, de conversas com os moradores, de sonhos partilhados que agora se materializavam em cerâmica colorida. Crianças com olhos curiosos, idosos com sorrisos nostálgicos, todos se reviam naquelas pequenas peças que contavam a história do bairro, a sua resiliência, a sua música. Lia, de macacão manchado de tinta e o cabelo castanho claro preso num coque desalinhado, sentia cada pincelada como uma batida do seu próprio coração. Este painel não era apenas arte, era um abraço à comunidade, um grito de pertença. Nessa mesma manhã, enquanto o cheiro a café fresco se misturava com a brisa do Tejo, uma berlina escura e lustrosa deslizou pela calçada estreita, parando com uma discrição imponente. Dela saiu Vasco Soares, 50 anos de um carisma calculado, a pele negra contrastando com o fato caro feito à medida. Empresário, mecenas, um nome sussurrado com uma mistura de admiração e temor nos círculos influentes da cidade. Caminhou até ao painel, assessores empertigados a reboque, e os seus olhos, habituados a cifras e poder, pousaram na obra de Lia. Magnífico, minha jovem. Um encanto rústico, verdadeiramente popular, disse ele, a voz aveludada, mas com um subentendido que fez Lia sentir um arrepio na espinha, um pressentimento fugaz que ela rapidamente afastou. Tentou sorrir, agradecer o elogio vindo de uma figura tão proeminente. Tiago Mendes, jornalista de um pequeno diário local e amigo de longa data de Lia, observava a cena de um café próximo, a sua testa franzida numa desconfiança crônica por figuras como Vasco Soares. Ele conhecia a reputação de Soares, o filantropo cujos projetos de revitalização muitas vezes significavam a expulsão discreta dos menos afortunados. A pequena festa de inauguração do painel, ao final da tarde, foi um momento de pura alegria. O vinho tinto partilhado, as bifanas estaladiças, o fado que brotava espontâneo de uma janela. Lia sentia-se completa, a sua arte a respirar com a alma do bairro. Por uma noite o futuro pareceu tão brilhante quanto os azulejos sob a luz dos candeeiros. A manhã seguinte desabou sobre Lia como um céu de chumbo. Onde antes explodia a cor, agora reinava o cinzento brutal dos escombros. O painel Alma de Alfama fora reduzido a um monte de cerâmica partida, o muro parcialmente demolido. Trabalhadores indiferentes, com coletes de uma construtora desconhecida, carregavam os restos mortais da sua arte para um contentor. O que aconteceu? Quem fez isto? A voz de Lia era um fio, estrangulado pela incredulidade e pela dor. Ordens superiores, menina. Instabilidade estrutural. Vai nascer aqui um empreendimento novo, respondeu um dos homens, sem sequer olhar. Empreendimento. A palavra ecoou, fria e impessoal. O choque inicial deu lugar a uma fúria gélida. Lia sabia, com uma certeza que lhe gelava o sangue, quem estava por detrás daquela ordem superior. As suas tentativas de obter justiça foram um calvário de portas fechadas e sorrisos condescendentes. Na construtora, encolheram os ombros. Na empresa de Vasco Soares, para onde a encaminharam, foi recebida com uma frieza polida. O próprio Vasco, num breve encontro arranjado a muito custo, explicou-lhe, com a paciência de quem fala a uma criança teimosa, que o terreno fora legalmente adquirido para um projeto de revitalização urbana e que o seu painel, embora charmoso, era amador e irregular, uma peça sentimental sem valor real. Tiago tentou ajudar. Escreveu artigos inflamados, denunciou a situação no seu pequeno jornal. Algumas notas saíram, perdidas entre notícias mais importantes. Os grandes meios de comunicação, onde a influência de Vasco era um sussurro constante nos ouvidos certos, ou ignoraram o caso, ou publicaram a versão oficial, a da instabilidade estrutural e do progresso inevitável. Queixas na Câmara Municipal de Lisboa foram arquivadas com uma celeridade suspeita. Lia, a artista sonhadora, era agora pintada como uma agitadora, uma amadora problemática que se opunha ao desenvolvimento. A humilhação era um gosto amargo na boca. A sua reputação, construída com tanto esforço, manchada. O seu sonho, esmagado sob o peso da ganância e da indiferença. Em Alfama a tristeza era palpável, mas o medo de Vasco Soares silenciava os protestos mais veementes. Lia sentiu-se pequena, impotente, uma formiga debaixo da bota de um gigante. Mas a dor, quando atinge o seu limite, pode transformar-se.
Numa noite fria, sentada no seu pequeno apartamento, rodeada pelos esboços do painel destruído, o único caco de azulejo que conseguira resgatar dos escombros, um pequeno autorretrato escondido que quase ninguém notara. A aquecer-lhe a palma da mão, Lia chorou. Chorou a perda, a injustiça, a sua ingenuidade desfeita. E depois o choro parou. No seu lugar nasceu uma raiva fria, uma determinação implacável. Se o sistema, com as suas leis e os seus protetores dos poderosos, não lhe faria justiça, ela encontraria o seu próprio caminho. Não com violência, pois essa não era a sua natureza, mas com a mesma inteligência e criatividade que dedicara à sua arte. A sua nova tela seria a reputação de Vasco Soares, o seu novo projeto, a sua desconstrução. Lia mergulhou na sua nova obsessão com a meticulosidade de uma investigadora. As horas que antes passava no ateliê agora eram dedicadas a Vasco Soares. A internet tornou-se a sua primeira ferramenta. Notícias antigas, relatórios de empresas, artigos esquecidos que mencionavam o seu nome. Frequentava bibliotecas, arquivos municipais, procurando qualquer ligação, qualquer deslize. Observava os seus movimentos à distância, os restaurantes de luxo na Avenida da Liberdade, onde ele almoçava, as galerias de arte na Lapa, onde cultivava a sua imagem de mecenas, os edifícios da Câmara, onde as suas visitas eram sempre bem-vindas. Anotava tudo num caderno que guardava como um segredo de Estado. Tiago, inicialmente alarmado pela intensidade da amiga, acabou por ceder à sua determinação. A sua consciência de jornalista impedia-o de participar ativamente em algo que pudesse roçar a ilegalidade. Mas a sua lealdade a Lia e o seu próprio desprezo por homens como Soares levaram-no a fornecer pistas discretas. O nome de um ex-funcionário de Vasco, despedido em circunstâncias dúbias. Uma sugestão sobre onde procurar registros de propriedade mais obscuros. Tem cuidado, Lia, dizia ele, a preocupação vincada no rosto. Este homem é perigoso. Tem tentáculos por todo o lado. Lia agradecia, mas o medo já não a paralisava. Transformara-se em combustível. As suas descobertas começaram a pintar um retrato muito diferente do filantropo que Lisboa conhecia. Um rasto de negócios imobiliários duvidosos, onde edifícios históricos eram comprados por uma ninharia e transformados em apartamentos de luxo, muitas vezes com licenças obtidas de forma questionável. Pequenos empresários arruinados por promessas não cumpridas. Artistas cujos projetos comunitários, tal como o dela, tinham sido subitamente cancelados para dar lugar a empreendimentos mais lucrativos. O painel de Alfama não fora um ato isolado. Era parte de um padrão, a ponta de um iceberg de corrupção e abuso de poder, habilmente escondido sob uma fachada de respeitabilidade e generosidade. Vasco Soares não era apenas um destruidor de sonhos. Era um predador que se alimentava da cidade, protegido por uma rede de influências políticas e econômicas. O plano de Lia começou a tomar forma. Não seria uma vingança de sangue, mas de tinta. A sua arma seria a verdade, exposta de forma tão crua e artística quanto o seu painel. Ela compilaria um dossiê, digital, visual, irrefutável, e depois esperaria pelo momento certo, pelo palco perfeito para a sua estreia mais importante. A tensão aumentava a cada dia. Houve momentos em que quase foi apanhada a fotografar documentos num arquivo que devia estar fechado, ou a seguir um dos associados de Vasco por ruas menos movimentadas. O seu coração batia descontrolado nessas alturas, mas a imagem do seu painel em ruínas devolvia-lhe a frieza necessária. Eles pensam que artistas são frágeis, disse ela a Tiago, numa das suas raras confidências sobre o que realmente andava a fazer. Esquecem-se que também sabemos como construir e desconstruir. Tiago olhou-a, uma mistura de admiração e apreensão nos olhos. Ali a sonhadora que ele conhecia estava a dar lugar a alguém mais duro, mais calculista. Alguém que aprendera da pior forma que a beleza por si só não bastava para mudar o mundo. Por vezes era preciso mostrar a fieldade escondida. O palco perfeito surgiu sob a forma de um convite dourado, o grande baile de beneficência da Fundação Renascer Lisboa, uma iniciativa de Vasco Soares, onde ele seria o anfitrião e o orador principal. O evento prometia ser o acontecimento social do ano, com a elite da cidade, a imprensa nacional e internacional e a promessa de angariar fundos para a preservação do património cultural de Lisboa. A ironia era tão espessa que Lia quase conseguia tocá-la. Era ali, no auge da sua glória pública, que a sua queda seria mais espetacular. Nos dias que antecederam o baile, Lia trabalhou febrilmente. O seu pequeno apartamento transformou-se num centro de operações clandestino. O dossiê estava completo.
documentos digitalizados, extratos bancários obtidos através de uma fonte anónima que Tiago lhe indicara, um contabilista ressentido com Vasco, gravações áudio de testemunhos de outras vítimas que ela conseguira contactar, prometendo-lhes anonimato e justiça. E, claro, as fotografias do seu painel antes e depois da destruição. Mas Lia queria mais do que um simples despejar de factos. Queria que a sua vingança tivesse a sua assinatura artística. Passou noites a fio a criar uma curta animação, uma peça visual poderosa que entrelaçava as provas com imagens simbólicas da ganância de Vasco a devorar a alma da cidade. A técnica de animação era rudimentar, feita com os seus próprios desenhos e software gratuito, mas a mensagem era devastadora. A parte técnica da infiltração no sistema de projeção do evento era o seu maior desafio. Tiago, embora hesitante, conseguiu-lhe um contacto num fórum online de ativistas digitais, um hacker conhecido apenas por Sombra, que por uma pequena doação a uma causa ambiental concordou em ajudar, remotamente, a explorar uma falha de segurança no sistema do salão de festas do hotel de luxo onde o baile ocorreria. Na noite do evento, Lia sentia um misto de nervosismo e uma calma gélida. Não estaria presente. A sua obra falaria por si. De um cybercafé discreto, com Tiago ao seu lado a roer as unhas, ela monitorizava o streaming ao vivo do baile. Vasco Soares subiu ao púlpito impecável no seu smoking, a personificação do sucesso e da benevolência. O seu discurso começou eloquente, cheio de promessas sobre o futuro de Lisboa, sobre a importância da ética e do legado. Lia respirou fundo. Agora, murmurou para o ecrã do seu portátil e deu o comando final à Sombra. No salão de festas, no momento em que Vasco pronunciava a palavra transparência, os ecrãs gigantes atrás dele piscaram. Em vez dos logótipos da fundação, surgiu a primeira imagem da animação de Lia, um tentáculo escuro a esmagar um azulejo colorido. Seguiram-se as provas, uma a uma, implacáveis, as imagens do painel destruído, cópias de e-mails comprometedores, o áudio das vítimas, as suas vozes distorcidas, mas a dor palpável, tudo orquestrado com uma precisão artística e uma fúria contida. Simultaneamente, um e-mail com o link para o dossiê completo e a animação era disparado para todos os jornalistas acreditados e para uma lista de influenciadores digitais e grupos cívicos. O silêncio no salão foi absoluto, pesado como uma laje. Depois, um murmúrio chocado, que cresceu até se tornar um burburinho incrédulo. Vasco Soares parou de falar, a meio de uma frase. O seu rosto, antes radiante de autoconfiança, passou por todas as fases do pânico, da confusão à negação e, finalmente, à fúria impotente. Os flashes das câmaras explodiam, capturando a sua máscara a estilhaçar-se em tempo real. Isto é uma cabala, uma mentira orquestrada por invejosos, gaguejou ele ao microfone, mas a sua voz perdeu-se no caos crescente. No cybercafé, Lia fechou o portátil. Não havia triunfo no seu rosto, apenas um esgotamento profundo, como se tivesse carregado um peso enorme e finalmente o pudesse pousar. Tiago colocou uma mão no seu ombro em silêncio. A alma de Alfama não voltaria, mas a alma de Vasco Soares estava, naquele preciso momento, a ser publicamente dissecada. As semanas seguintes foram um turbilhão. A queda de Vasco Soares foi o escândalo do ano, reverberando por todos os cantos de Lisboa e do país. As investigações criminais foram abertas, os seus negócios outrora inabaláveis começaram a ruir como um castelo de cartas. Os amigos poderosos, que antes lhe deviam favores e lhe teciam elogios, desapareceram como fumo ao vento. A imprensa, agora sem o freio da sua influência, deliciava-se com cada novo detalhe sórdido que vinha à tona. A Fundação Renascer Lisboa implodiu. O seu nome, antes sinônimo de poder e cultura, tornou-se uma nódoa de corrupção e arrogância. Lia observou tudo à distância, através das notícias que Tiago lhe mostrava, com uma espécie de desapego. Não sentia alegria, nem mesmo a satisfação feroz que imaginara. Havia uma sensação de justiça cumprida, sim, mas era uma justiça fria, tingida pela amargura da sua própria transformação. Voltou à Alfama. O muro continuava lá, uma cicatriz cinzenta no coração do bairro. Tiago encontrou-a sentada num banco próximo, a olhar para o vazio. "Conseguiste, Lia", disse ele, a voz suave. Ele pagou. Lia abanou a cabeça lentamente. O painel não voltou, Tiago, e a pessoa que eu era também não. Havia uma nova dureza nos seus olhos castanhos, uma sabedoria adquirida a um preço demasiado alto. A ingenuidade essa fora destruída juntamente com os azulejos. Mas também havia